Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Maria Soledad Gomes, pedagoga, mestre em educação e diretora da Escola Lumiar Porto Alegre. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com a Maria Soledad. Ela é diretora da Escola Lumiar, ela é pedagoga, mestre em educação. Muito obrigada, Soledad, por estar aqui hoje conosco, por dedicar tempo para nós. Obrigada. A Lumiar é nossa cliente, é cliente do Elefante Letrado, e eu sei que vocês são muito especiais, porque a escola de vocês é muito diferente, muito moderna. Sim. E eu quero saber tudo, porque agora, antes de começar a gravar, tu já estava me contando algumas coisas que eu já fiquei com mais 10 perguntas aqui. Tá bem. Então, para quem não conhece, vamos começar explicando o que é a Escola Lumiar, quando nasceu, como começou, por quais razões. Tá bem. Obrigado, Sheila, pelo convite. Eu sou muito fã da plataforma, a gente usa, né? Tanto na Lumiar, minha Lumiar, que é uma escola privada, como na pública. E aí eu vou te contar um pouco disso. Então, a Lumiar surge lá no final dos anos 90, com um empresário chamado Ricardo Sembler, né, que foi um best-seller de sucesso, o livro dele, Virando a Própria Mesa, lá nos finais dos anos 80. E ele acha que a sociedade estava muito intolerante e que as pessoas não estavam preparadas para o século XXI. Ele dizia que as pessoas chegavam e diziam, onde é que eu sento, o que eu faço, o que eu vou fazer nos próximos 20 anos. Aí ele acha que isso se muda na base, lá na educação. Então ele se juntou com educadores do país e do mundo, modelos inspiradores pelo Brasil e pelo mundo, para pensar um modelo para o século XXI, né? Porque a gente sabe que o modelo que está aí de educação, ele é calcado no século XIX, né? Enfim. E aí ele cria a Lumiar no final dos anos 90, início dos 2000. E em 2003 abre a primeira Lumiar lá na Bela Sintra. E resumindo a história, hoje a gente tem 15 Lumiares espalhados pelo mundo. E em Porto Alegre, o que tem de diferente? Então, a Lumiar foi escolhida pela Unesco como uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo, pela Unesco, pela Microsoft e pela Stanford. E em 2018 foi escolhida pela OECD, uma das 25 escolas mais inovadoras do mundo. O que tem diferente é o que eu digo, a gente não está fazendo nada de diferente, a gente só diz o que os caras falaram há uns 100 anos atrás, né? Piaget, Vygotsky, como é que o sujeito aprende, né? E aí vem o Dewey com a metodologia de projetos, né? Isso na parte metodológica pedagógica, mas também de olhar para o ser como um ser integral, né? Ou seja, não vai só um cérebro para a sala de aula, vai um sujeito com as suas paixões, com os seus problemas. Então, como que a gente lida com tudo isso, né? Então, a Lumiar tem 6 pilares muito lindos, né? Que é legal quando a gente mostra, assim, né? Mas pensando nisso, numa metodologia ativa, né? A figura do professor dividida em tutores e mestres, que depois eu posso te contar. O que significa uma metodologia ativa? Significa mão na massa, né? Ou seja, para nós, o aluno, a gestão participativa é o coração da Lumiar, né? Então, tudo parte a partir do aluno. A gente implica ele, pessoal, cognitiva e afetivamente no seu processo de aprendizagem. Ele está no centro do aprender. O que quer dizer isso? O ponto de partida é ele, mas o céu é o limite, né? Então, a gente nada começa na Lumiar todo trimestre sem levantamento de interesses, desde o jardim até o ensino médio. Isso com os alunos, com os não estudantes. Passa pelos pais. Não. Que legal. Porque a escola, para mim, ainda é das crianças. É um dos poucos espaços que lhes sobra. E aí a gente junta uma fórmula que é professores apaixonados pelo que fazem com crianças interessadas pelo conhecimento. Então, a fórmula da aprendizagem, possivelmente, ela é muito melhor e maior do que aquele monte de conteúdo sem sentido. Então, nada entra na Lumiar sem contexto. E aí, cada trimestre a gente monta a partir dos interesses, mas também das necessidades, né, de cada turma, de cada ciclo, de acordo com a BNCC e com as expectativas de aprendizagem que as crianças têm. Não sei se dá para entender. Dá para entender. Tá. Mas como é que é o dia a dia? Então, vamos pegar uma escola tradicional que tenha, sei lá, um período de português, um período de matemática, um período de ciências, um período de história. Como é que isso funciona na Lumiar? Na Lumiar eles têm períodos também, né? A aula começa às 9 da manhã, vai até 1 da tarde e tem 2 tardes. Porque não dá tudo. 2 tardes. 2 tardes de currículo também. Entendi. Né? Tá. E aí, em vez de ter a aula de português por si só, tem um projeto, né?
vou te contar com laranjas, como eu digo, bem fácil. Então, os estudantes de um FT... ela é multietária. Lumiar é multietária. Entendi. Estudam então, uma juntos, criança de segundo pode estar com uma de terceiro, com uma de quarto. Os ciclos são chamados de F1, F2, F3, F4 e ensino médio M1 e M2. Tá. Estudam juntos, do primeiro ao terceiro ano, na mesma sala de aula, quarto e quinto, sexto e sétimo, oitavo e nono. E no ensino médio primeiro e segundo, estudam juntos, e o terceiro faz uma carreira solo, tudo relacionado à orientação profissional. Tá. Que já vou te contar também. Tá. Mas então, por exemplo, os alunos do F3, que eram crianças de sétimo, oitavo e nono, eles queriam fazer o seguinte, uma casinha na árvore, lá na escola, tá? Para os pequenos poderem brincar. Aí chamamos um arquiteto, porque a Lumiar tem tutores e mestres. Tutor é o professor licenciado, que fica todo o tempo com as crianças, que olha os interesses, que realiza os projetos, e o mestre, que são pessoas da vida real apaixonadas pelo que fazem, que vêm realizar os projetos com as crianças. Que pode ser isso, desde um jardineiro até um doutor em física quântica. Tudo depende do interesse do projeto. Então, chamamos o arquiteto, ele olhou a nossa árvore lá no pátio e disse, olha, aqui uma casinha na árvore não dá certo, porque a copa é muito pequena, vamos gastar muito dinheiro. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um deck. Então, veio o arquiteto que projeta com as crianças dessa faixa etária um deck, né? E as então, crianças envolvidas no processo. Claro, todas da turma. Aí vem a professora de matemática que trabalha com eles conteúdos curriculares, né? Geometria espacial, escalas e proporções, porque nesse contexto de tu botar em pé um deck, faz todo sentido tu aprender esses conteúdos, né? E aí vem depois o marceneiro, que na verdade também era um professor de geografia, mas ele nos tempos livres traz as serras e eles montaram aquele deck maravilhoso que tá lá, entendeu? Então é assim, a gente faz projetos. Tem os professores de currículo, tem os professores licenciados, porque, óbvio, a gente tem que dar a base curricular, porém, nada entra na Lumiar sem contexto. Então, a gente se mata pensando projetos, módulos e oficinas, como a gente chama as modalidades que a gente trabalha, pensando em como dar conta do currículo no desenvolvimento de habilidades. Que sensacional. E tu acha que as crianças da Lumiar são mais felizes? Sem dúvida. Então, a gente tem uma Lumiar pública lá na Aldeia da Fraternidade, que é incrível. E ela tem 200 alunos, tá? Ela só ensino fundamental. E eu vou lá porque eu dou assessoria para eles, para ser exatamente igual ao modelo Lumiar. E eles dizem que eles se sentem muito amados e que lá eles têm voz, né? Sim, participam eles de tudo. Eles amam o conhecimento, porque a ideia da escola, para mim, né, era apresentar o capital cultural da humanidade de um jeito apaixonante, entendeu? E é isso que acontece lá. E tu vê as crianças, por exemplo, lá tive um projeto incrível que eles queriam entender por que o barquinho flutua. Se a velocidade, o tamanho, como é que ele não afundava. Então, a gente fez um projeto e por onde eles navegam. Então, a gente fez um projeto com o professor de geografia para trabalhar toda a questão hídrica de Porto Alegre. Aprenderam o princípio de Arquimedes, que é por que o barquinho flutua, e também fizeram com as professoras de matemática a questão de velocidade, tempo, tamanho. Olha só, umas crianças de 9 a 11 anos, né? Então, eu digo que a gente vai além, porque imagina quem é a criança de 9 a 11 que aprende o princípio de Arquimedes, né? Sim. E cada escola, então, pode ter um projeto diferente. Todas as escolas e cada turma tem um projeto diferente. Então, por exemplo, lá na aldeia tem 4 F1s, 4 ciclos de alfabetização. Cada turma faz o seu interesse, seu levantamento de interesse, seus projetos, e eles são vários projetos ao mesmo tempo, porque a gente tem que dar conta... E tem uma determinação, por exemplo, como é que é o projeto de leitura? E o projeto de leitura é lindo. Agora eu estava até contando para a Mônica, a gente tem um professor bibliotecário, o Miguel, que entrou há pouco na nossa escola, e ele faz a hora do conto até com o ensino médio. E ontem eu assisti uma hora do conto deles. Então, ele traz uma proposta de leitura para cada grupo diferente. E é um pouco eu te dou e tu me dá. Então, ele apresenta um livro, lê com eles. E eles depois trazem outros livros e apresentam. Então, qual é a escola que tem hora do conto com os grandes? Para mim, a leitura, ela atravessa todo o ensino. Do início ao fim. Exatamente, longitudinal. É a paixão pelo ler. Não é o hábito de ler, né? Eu sempre digo. Primeiro cria o hábito para depois vem a paixão, né? Não sei, eu acho não? que como é que é? Eu como acho é que é a tua visão? Mim é que cria a paixão. Eu me lembro. Me explica um pouco sobre isso, porque como é que tu vai te apaixonar por uma coisa que tu não faz? Então, eu como acho é que a gente começa lá com a desenvolve mamãe essa paixão? Contando os contos. Eu me lembro, eu sou argentina, né? Sim. E a minha mãe, morei em Buenos Aires até os 9 anos.
minha mãe lia para nós todas as noites os Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga. E eu me lembro da sensação de ouvir ela lendo, e aí a gente dizia, conta de novo, porque a criança tem aquilo, né, de repetir aquilo, a exaustão. Ali que começa a paixão, né? Ou seja, os pais hoje podiam ler para os filhos, né? E tudo que pode ter num livro, né? Todas as aventuras e todas. E o que tu recomenda para pais que, enfim, muitas crianças não têm essa sorte que tu teve de ter a tua mãe contando histórias. A gente lê crianças que não foram acostumadas. Então, como a gente faz lá na aldeia, né? Tu sabe que lá na Lumiar Pública, para mim, a grande descoberta foi que onde o conhecimento circula, provavelmente na vida de muitas dessas crianças, é na escola. E é onde eles têm uma sede de saber absurda, entendeu? Então, para mim, a leitura, ela atravessa todas as áreas, não só a literatura, né? A literatura é um pedaço, mas assim, ela atravessa ciências, ela atravessa a história, né? Coisa mais legal do mundo, ouvir ou ler um livro de história bem contado, né? Eu, quando era pequena, também cresci lendo Asterix e Obelix, e é sobre a história da Gália e contra o Império Romano, então, em quadrinhos. Então, eu acho que tem uma coisa aí que é fazer circular esse capital e eu acho que tem que oferecer ao máximo possível leituras interessantes, né? Como eu te contei, a gente parte do interesse. E aí as crianças do F1 lá da aldeia queriam aprender a escrever um diário. Então, elas leram o diário da Jane Frank, a versão infantil, os pequenininhos, tá? E o diário da Malala, tá? Da Malala. Então, tem coisas que são muito importantes e que, às vezes, a gente só está preocupada em um tipo de literatura, né? E eu acho que isso é o bacana, assim. E a gente usa lá na escola, né? A plataforma do Elefante Letrado. E as profs do F1 me contavam coisas incríveis, que a leitura é para ser uma conexão entre o mundo da criança e a gente, né? E como as inferências, né, que vocês fazem na plataforma, como a criança vai aprendendo não só o que está ali dito, mas o que está atrás do que está dito. Como que elas vão entendendo a literatura para além do basiquinho. Do que está escrito. Exatamente. Sabe que a minha filha adorava ler, tá? Quando era pequena. A gente lia Mafalda em casa e tal. E aí foi para uma escola que tinha a tal da ciranda da leitura, um livro por semana, horrível. Ela passou a odiar ler. Porque a ficha de leitura era uma coisa muito pobre. Demorou muitos anos para ela voltar a gostar de ler. Então, o hábito não é enfiar a goela abaixo, para mim, né? Minha opinião. É descobrir junto com eles, e quando eles são pequenos, mais fácil ainda, esse gosto, esse prazer, tudo que pode conter dentro de um livrinho, né? Sim. E como é que é a recomendação de vocês para casa? Porque vocês têm esse momento de leitura na escola. Sim. E as crianças vão para casa. Então, existe alguma recomendação de leitura em casa? Qual é a visão da Lumiar? A leitura é sempre vinculada aos projetos, né? Inclusive o projeto de leitura, né? Então, todas as turmas têm o seu livro que é selecionado junto com eles. Às vezes a gente oferece, como eu te disse, não é só o que vem. A gente precisa ser um intercâmbio de repertórios, né? Então, eles têm esse momento. Assim, na Lumiar não tem tema tarefeiro, tá? Tem o projeto individual e tem a leitura do livro, né? Do trimestre, ou às vezes é mais de um, depende. Mas essa leitura do livro, ela é bacana porque ela tem um pedaço que precisa ser feito em casa e tem outro pedaço que vai ser na aula. É o diálogo, é essas inferências, né? É como que tá vivendo essa leitura em ti. Então, para mim, ela é usada com profundidade. Não é só porque tem que dar esses livros. Não é porque tem que dar um check. Exatamente, tá? Então, a gente sempre atravessa, inclusive, às vezes, o fato da Lumiar ser um pouco mais menos estruturada e menos rígida, no sentido de que, para mim, o céu é o limite. Não é só a professora da turma que indica o livro. Às vezes tem um professor de história que indica um livro. Às vezes tem um professor de ciências. E como é que é a estruturação dos professores? Para quem está no F1 e F2. Vocês chamam F1, F2, F3? Isso, e F4 agora. E F4. É assim, tem um professor titular, que o do F1... Desde o F1.
Para cada F tem um professor, não é que nem a Waldorf. Professor, Isso, tá. que é longitudinal. É um professor. A do F1, ela é especialista em alfabetização. Tá. E a do F2 também. Porque para nós, tanto a leitura como a escrita, ela atravessa toda a vida do sujeito. Então, Sim. ela precisa muito entender sobre psicogênese da leitura escrita, como é que o aluno se apropria da leitura, da escrita, né? Para nós isso é fundamental. E é dentro sempre de contextos e, enfim, isso que a gente está falando, que a leitura e a literatura atravessa tudo, né? A partir do F3, a professora precisa ser licenciada em alguma área. Então, por exemplo, hoje tem uma da F3 que é professora de letras. Uhum. Mas, além disso, tem os mestres, né? Esses mestres que vêm realizar os projetos, que são das diversas áreas, como eu te falei, matemática, português, biologia. Uhum. Então, por exemplo, lá não é um projeto só por mês, né? Quando a gente monta a grade curricular, eles têm que ter as 4 áreas. Menos mestres no F1, porque passam muito mais tempo com a tutora, até chegar a 10, 12, 13 professores no ensino médio, né? Sim. E como é que vocês lidam com tecnologia na escola? Então, a tecnologia é um lápis, é um caderno, é um celular, é um computador, ela está a nosso serviço, né? Ou seja, a ideia é justamente que o estudante, para cada tipo de aula, ele possa ter acesso à tecnologia eficiente Necessária. no momento. E vocês têm alguma coisa de robótica? Ainda não. Ainda não? Não, Porque não eu lembro tivemos. que nós temos uma pessoa que trabalhou conosco e que o filho estuda Sim. na Lumiar, a Simone. O Felipe estuda na Lumiar e eu lembro que ela ficou apaixonada quando ele entrou na Lumiar. Ela disse, olha, meu filho mudou da água para o vinho. Ele é outra criança, muito mais feliz. E eu sei que ele é muito envolvido com essas coisas de tecnologia, então eu achei que tivesse alguma coisa de robótica É que também. depende do trimestre. Por exemplo, já Talvez tivemos... tenha sido algum projeto. Exatamente. O que teve eu me lembro no ano do Felipe, a gente fez um projeto com o Fab Lab da PUC, que eles queriam entender como funcionava uma mão biônica, né? Para a questão do capacitismo, né? De pessoas que têm alguma deficiência. Sim. Então, a gente passou um trimestre, porque a Lumiar tem o lema que é a cidade como sala de aula, tá? Então, a gente já teve aula no Caldeira, a gente teve aula na PUC, no prédio de Para todos os alunos ou depende? Depende do projeto. Isso é bacana. Não, a gente faz uma arquitetura pedagógica absurda, né? Porque todo trimestre tu começar do zero e ver o que está vivendo neles, que é a primeira pergunta, né? A tutora com grande habilidade faz diversas dinâmicas para fazer o levantamento de interesse. E como é que segue o currículo da BNCC com tantas possibilidades? A gente tem uma plataforma espetacular da Lumiar que tem todo o banco de dados da BNCC. Os professores, eles planejam a aula dentro dessa plataforma. Então, quando ele escolhe o projeto, chega numa etapa e pergunta assim, o que tu vai desenvolver nesse projeto? Aí tem todas as habilidades e todos os conteúdos da BNCC. Ele tem que escolher o que é adequado para desenvolver nesse projeto. E depois tem o planejamento das aulas, que os alunos têm acesso, nós temos acesso, é muito legal. Então, o professor planeja e diz, nessa aula, com essa atividade, eu vou desenvolver estas habilidades e esses conteúdos que eu selecionei. Então, assim, para ser tão disruptivo, precisa ser muito organizado. Então, sim, a tecnologia, a gente não vive sem o Mosaico, que é o nome da nossa plataforma, desenvolvido pela Lumiar. E ele é uma Ferrari, assim, para metodologia de projetos e é fantástico. E nós temos uma equipe de coordenação que passa o tempo todo planejando com as tutoras, planejando com os mestres, né? Organizando, ver como que a gente dá formação contínua e permanente, de como é que é trabalhar nessa, o que é metodologia de projetos, como vai ser teu projeto, o que tu vai desenvolver, quais são as atividades significativas dentro de um projeto, como que tu vai colher as evidências de aprendizagem, né? Porque, claro, a gente não tem prova dentro de uma metodologia assim, mas eu preciso de evidências de aprendizagem. Né? Não tem prova do início ao fim? Assim, ou em algum momento? Pode ter, mas é que não é para nós o foco, né? Nosso foco é que o aluno se aproprie daquilo que ele está aprendendo, daquele objeto de conhecimento. E prova, muitas vezes a pessoa só estuda para a prova, passou a prova 10 minutos depois já não lembra mais nada. O Ricardo Semler conta que tem estudos que a gente só retém da escola 6,3%. Ou seja, tu passa 12 anos numa escola... Para reter 6,3%. É um índice, como ele diz, de fracasso rotundo, por onde tu olhar, né? Assim, tu não faz nada com 6,3%. Aí tu diz, mas é a Lumiar. Eu disse, olha, provavelmente é maior.
A gente fez uma avaliação com a Beyond para avaliar as competências do século XXI, com as crianças da Lumiar Pública e as nossas aqui de São Paulo e Porto Alegre. E as crianças da escola pública se saíram melhor ou igual que as crianças da escola privada nas competências do século XXI. Sim. E aí eu digo assim, se tu tem uma escola tão diferente, tão inovadora, tu não pode pegar e fazer somente a Prova Brasil, entendeu? Igual, assim, se eu preparar eles para a Prova Brasil, eles vão bem. Eles não foram mal. Mas a gente não trabalha o conteúdo como um fim em si mesmo, né? E sim como um meio para chegar a algo. E como é que funcionam as escolas públicas, a Lumiar Pública? Tem uma conveniada com a Prefeitura de Porto Alegre, que é essa da Aldeia Lumiar, né? Então tem a ONG, que é a Aldeia da Fraternidade, a Prefeitura que passa os recursos, sabe como funcionam as conveniadas, né? Porque Porto Alegre não dá conta das escolas que ele tem, então ele se convenia com algumas coisas. A Prefeitura paga para... E nós, absolutamente de graça, damos o modelo Lumiar. Então, a Lumiar, o Instituto Lumiar, que é de São Paulo, me contrata para eu dar essa formação permanente para eles. E as crianças, a escola pública funciona da mesma forma, com projetos e tudo a mesma metodologia. É lindo de morrer. É igual. Que legal. Agora me conta... E aí tem mais 4 da Prefeitura de Porto Alegre, do ensino da educação infantil, que utilizam o modelo Lumiar também. Que legal. Sim, é o modelo do futuro. Eu acho. Na verdade, a gente chama educação para agora, né? É o modelo do agora. É verdade. Porque o futuro, as coisas estão mudando tanto, não sabemos. Rápido. Isso. É verdade. Então, assim, já caiu de maduro, né? Que a escola precisa se reinventar. Se modernizar. E aí vem assim, o Sebrae vem me chamando para dar palestra sobre o case de sucesso da Aldeia Lumiar. E eu digo, pessoal, não pode ser que assim o Sebrae, o Senai, o Sesc, pessoas que não têm a ver com educação ou publicidade, fale de educação, porque nós, da educação, não estamos dando conta da educação. Quando que a gente vai se apropriar e dizer, não, é assim que se aprende, é assim que se organiza uma metodologia que dê conta de como, eu chamo os rapazes, né, o Piaget e o Vygotsky e outros, mostram como que funciona a epistemologia, como o sujeito conhece, então... E o que tu acha de trabalhar com educação baseada em evidências? Quais são as evidências que vocês consideram importantes? As evidências é aquilo que cada projeto e cada oficina se propõe a trabalhar. Como que o estudante desenvolveu isso, né? Por exemplo, agora eu estou sendo mestre de espanhol lá na aldeia. Aí para um F3, que tem 6º e 7º ano. E aí eu disse, olha, eu vou fazer uma mágica. Porque no fim da aula, vocês vão estar falando espanhol. E eles, não acredito. Aí eu fiz uma dinâmica, porque eu sou especialista em aula de língua estrangeira, enfim. E aí, no fim, eu gravei eles, né? Falando o textinho que a gente tinha feito. Eu fiz um vídeo. Aliás, eu apresentei um vídeo de uma menina que se apresenta, que conta onde é que ela tem. Ela faz um videoblog. É uma da vida real. E depois eles tinham que fazer uma interpretação do texto e depois falar sobre eles. Me chamo fulano, tenho tantos anos, tarará, com 40 minutos de aula. No fim, eu gravei eles se apresentando e tal. E aí eles, tu cumpriu o que tu prometeu. A gente tá falando espanhol. Então, qual é a evidência? Bom, aí eu fui lá. Qual era a minha ideia, né? Dentro do marco comum de referência europeia para as línguas, que nós da língua estrangeira usamos, eu tinha o que é um aluno A1 no mundo, né? Que sabe falar de si mesmo, sobre seu entorno pessoal. Então, eu escolhi habilidades, entender frases curtas, produzir frases curtas. Eu cumpri todos os meus objetivos, entendeu? Em cada aula eu faço isso. Eu pego as evidências daquilo que eu me propus a fazer. Estou te dando um exemplo bem concreto, porque eu estou vivendo isso, né? Sim. E depois avalio como é que eles se desempenham nisso, entendeu? Eles foram proficientes na comunicação? Sim, tem algumas interferências, tem, mas não importa. É a primeira vez que eles veem espanhol. Sim. Então, e aí, claro, se tu vai continuando o projeto, tu vai desenvolvendo cada vez mais habilidades até ele chegar numa proeficiência, né? Sim. Esse formato da Lumiar, quanto trabalha na autoestima da criança? Eu acho que muito. Porque no momento é que tu pergunta para esse estudante, principalmente das classes populares, o que tá vivendo em ti? O que te apaixona? O que te desassossega? E isso vira um objeto e um estudo de conhecimento, né? Um objeto de estudo e uma produção de conhecimento é impressionante, né? E a gente avalia cada aluno em relação a ele mesmo. Sim. Né?
Ou seja, como a gente é multietário, não necessariamente é o mais velho que sabe mais. Eles aprendem muito, como diz o Vygotsky, na zona do desenvolvimento proximal, que é ele com seus pares, né? Então, não tem assim, eu sei mais ou menos que o fulano. Eu sei do meu jeito, né? Uhum. E aí tem essa coisa que eu amo do Kung Fu Panda. Pois é, tá aqui pra te perguntar. Então, vamos lá. Conta qual é essa tua paixão pelo Kung Fu Panda. Então, a primeira vez que eu vi, eu me dei conta de uma coisa incrível. Não sei se alguém já viu Kung Fu Panda, mas é assim, é um gordo panda que vira o dragão guerreiro, né? O Shifu não quer, o mestre que teria que treiná-lo, só o mestre mais velho, o Owei, que teria que treinar. Aí ele diz assim, como é que eu vou treinar esse gordo panda para o Kung Fu, né? Aí o Owei diz assim, o dia que o panda vai atingir a sua missão e você a sua, o dia que tu te desprender da ilusão de controle. E aí ele se dá conta, essa frase para mim é ilusão de controle. Uhum. A gente não controla nada, né? Uhum. Ilusão de controle. Ilusão de controle. Tudo. O fulano, teu filho vai atingir a missão dele, né? Quando você se desprender da ilusão de controle. Aí ele se dá conta que ele não vai poder treinar o panda como treinou os outros, mas sim através da comida. E aí ele começa a treinar o panda e, claro, ele vira o dragão guerreiro. E eu acho isso incrível porque ele consegue pensar que cada aluno vai aprender de um jeito. Como é que eu vinculo ele com a aprendizagem? Isso, para mim, é a grande lição, né? Uhum. E a outra grande lição é que o dragão guerreiro, o panda, não deixa de ser quem ele é para ser o dragão guerreiro. Uhum. A espontaneidade que ele tem, ele continua admirando os outros, né? Então, isso eu acho incrível, assim, num desenho animado que tenha tanta profundidade. Eu dou aula para os profs com Kung Fu Panda. E no 3, ele precisa virar mestre. E aí ele diz assim, eu nunca vou ser como você. Ele diz para o Shifu. Ele diz assim, mas tu não precisa ser como eu. Eu vou transformar você em você. Uhum. Né? E aí ele vai lá e treina todas as coisas com as habilidades de cada um, né? Uhum. O que cada um é bom para fazer. Então, isso eu acho que é um pouco da Lumiar, assim. Nem todos vão ser bons em matemática, né? Ou nem todos vão ser... A gente vai oferecer e vai tentar... Mas, às vezes, a gente está ofuscando aquele que é um super artista, porque, não, ele tem que tirar 4,7. Entendeu? A gente ignora os talentos. Vocês vão a fundo nas habilidades que cada um tem melhor para desenvolver. Sempre vamos desafiá-los naquilo que eles têm dificuldades, entendeu? Uhum. Mas a gente vai saber que vai ter um limite, né? Ou que ele se apaixone, talvez, às vezes. Por exemplo, meus alunos, que é algo inacreditável, amam matemática. Porque eu tenho uma super mestre de matemática, entendeu? Sim, o professor faz muita diferença, né? Para fazer com que a criança se apaixone ou não por aquele momento da escola. Exatamente. Eu acho que o professor é tudo. Vamos exibir um pouquinho, a gente ganhou da School Advisor o melhor corpo docente da cidade de Porto Alegre. E aí, assim, nós somos desse tamanho. Professores super apaixonados. Super apaixonados, super... Como é que mantém isso? Como é que mantém a motivação dos professores? É seleção, é treinamento, é da alma? É formação, é diálogo permanente. A Bruna Stock, que foi nossa mestre de matemática, e hoje ela nos dá assessoria e tal, ela diz que eu não podia nunca deixar de ter a Lumiar, porque lá não só o aluno pode ser quem ele é, mas o professor também. Uhum. Ela foi tentar trabalhar em outros lugares e diz que, assim, para dar aula de funções, tu tem 3 ou 4 professores. Eu sou outra, além das funções, né? Então, é isso. E lá eles podem explorar seus potenciais. Por exemplo, a Bruna está fazendo doutorado em educação, ela é da matemática, mas ela também fez um mestrado sobre sexualidade. Então, ela trabalhou, junto com a prof de ciência, um projeto de sexualidade com as crianças, não só da matemática. Então, tem outro lá que é especialista em fazer pão, então, culinária. Então, ele também, além da sua área, eles podem dar aula, depende do que vira projeto, em outras áreas, né? Entendi. Bom, para a gente encerrar, me conta como é que vocês fazem a parte de alfabetização. Qual é a metodologia usada? Eu sei que são projetos, sim, mas de que forma vocês ensinam as crianças? Então, a ideia é que a alfabetização, ela, que nem diz o Paulo Freire, antecede a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Então, obviamente que a gente se baseia muito na psicogênese da leitura de escrita, né? Ou seja, como o sujeito faz suas hipóteses em relação a como a gente escreve. Então, a professora tem muito talento nisso. E a ideia é que a escrita, ela perpasse todos os projetos. Então, por exemplo, a gente está num projeto de ciências que é Quem Comeu Minha Nutella. Eles criam um método dedutivo, né? Então,
Eles têm que construir hipóteses, né? Eles fazem observação por exemplo, de plantinhas e eles escrevem, eles fazem o diário da plantinha. Mas isso quando já estão escrevendo. Alguns outros Mas o processo anterior à alfabetização. O processo é que, na verdade, no F1, eles já vão vir para o processo de alfabetização, né? Uhum. Então, assim, quem ainda não escreve vai desenhar. Mas a professora vai tentar o tempo todo que ele entenda o código da escrita, né? E isso é importante, assim. Mas ela atravessa os projetos, não é só agora aula de, entendeu? Sim, faz parte tanto do processo que, como é todo. multietário, os pequenos, eles se alfabetizam muito rápido, porque os colegas já ajudam. Ele vê a função social da escrita, né? Claro. Eu também quero escrever, né? Uhum. Mas a ideia principal é que eles vão construindo isso, cada um no seu processo. Então, claro que alguns demoram mais, ele vai desenhar, mas a professora vai estar sempre desafiando a construir hipóteses com a escrita, né? Uhum. E, obviamente, que a leitura é um suporte, entendeu? Inenarrável para isso, né? Sim. Muito bom te ouvir, muito inspirador te ouvir e saber a forma com que vocês trabalham. Quer deixar mais alguma mensagem? Quer deixar algum recado? Olha, na verdade, eu acho que a metodologia da Lumiar, ela é uma das poucas soluções possíveis para a educação hoje. Eu gostaria que tivesse mais Lumiares ou metodologias onde a gente vê que o estudante ele está implicado nesse processo e ele não é que ele, assim, uma visão romântica de que ele vai ser feliz, mas eu acho que provavelmente ele vai se sentir mais preparado, né, para viver a vida, né, porque a gente trabalha 360 graus o crescer, né? E as crianças são muito felizes na Lumiar, então já tem um baita exemplo. É o que a gente ouve falar. Eu não controlo, mas eu espero que sim, isso. Então tá bom, muito obrigada pelo teu tempo e disposição de vir aqui falar conosco. Foi um prazer te ouvir. Muito obrigada a ti pelo convite. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.